Meus queridos, por favor, abram comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, no capítulo 9, verso 10. Provérbios, capítulo 9, verso 10, o texto já está projetado. Eu tenho que correr aqui porque teve um engraçadinho que veio pregar antes de mim e tomou meu tempo. Ele pode, gente, ele tem essa moral. Mas vamos ler junto? Ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Falar sobre isso aqui requer primeiro um desafio. Falar sobre temor a Deus é um desafio nos dias de hoje. Aliás, é um tema muito esquecido. Eu estava ali pensando, lembra aí de algum louvor sobre o temor a Deus? A gente não acha. A gente acha muito sobre não ter medo, sobre intimidade, sobre abraçar Jesus, sobre vestir a camisa de Jesus, sentar no colo de Jesus, dormir no quarto de Jesus e tudo mais. Sobre o carinho do Pai, sobre o amor do Pai, mas a gente parece que esqueceu um tema que é sim muito presente na Bíblia. Há uma voz de anjos que ecoa nas Escrituras dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. Há um conselho, e aliás o livro de Provérbios é um livro de conselhos, não de profecias. Não é um livro de verdades absolutas que vão acontecer de modo inexorável, inapelável. Não é um livro de determinismo. É um livro de conselhos para uma vida sábia. Por exemplo, quando você vê escrito em Provérbios assim: ensina um menino no caminho em que deve andar e depois de grande não se desviará dele. Isso aqui não é profecia. Há muitas pessoas que são ensinadas no caminho do Senhor e depois de grande se desviam desse caminho. Não há profecia, não há verdade absoluta. O que ele está dizendo é: se você quiser que o seu filho ande num caminho em que você propõe, você deve ensinar ele desde criança. Isso é um conselho para uma vida plena, para uma vida próspera. Essa é a proposta do livro de Provérbios. E dentre essas propostas de conselhos para uma vida plena, para uma vida feliz, e é uma prova de que a Bíblia não quer ninguém infeliz, de que a proposta do Evangelho não é de infelicidade. A proposta do Evangelho é sim da verdadeira alegria, felicidade incondicional, de uma vida plena, de uma vida alegre, de uma vida que há desfrute. E aí, dentre essas propostas, dentre esses conselhos, ele vai dizer: temei a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí a gente se pergunta, vamos lá, eu tenho ou não tenho que ter medo de Deus? 5 segundos aí para vocês pensarem. E aí? A gente tem que ter medo de Deus, porque a gente lê esse texto e a gente tenta dar uma desculpa e advogar em favor da Bíblia. Não, na verdade ele está falando temei a Deus, mas não é temer de ter medo, é temor de reverência. Cara, a palavra é temer. E no hebraico também quer dizer temer, ter medo. Aliás, no grego, que é talvez seja um idioma mais próximo da gente, essa palavra, quando fala em temor a Deus, quando Tessalonicenses diz assim: operai a vossa salvação com temor e com tremor. A palavra temor é a palavra phobos. Phobos vem de fobia, quer dizer, fobia vem de phobos. E phobos, fobia, é o quê? Medo. Quem tem aracnofobia tem medo de aranha. É medo. Essa palavra quer dizer medo, aversão. E aí eu quero dizer que a Bíblia fala em temor e usa essa palavra phobos para dizer que devemos ter temor a Deus. E a minha pergunta é: devemos ter medo de Deus? Porque a gente está sempre pregando aqui que Deus não é um bicho-papão, que Deus não é o vilão, que Deus é o seu pai. E eu pergunto novamente: você deve ter medo de Deus? Eis o grande desafio. Porque a palavra vai dizer também, em 1 João capítulo 4, que no amor não há medo. Aliás, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. E ele vai dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
E eu volto a perguntar, nós devemos ter medo de Deus? E a minha sonora resposta é sim. Por mais que isso choque e seja estranho, e por favor, não tirem as minhas palavras do contexto, o contexto vem logo em seguida. Não façam cortes para colocar no Reels e me cancelar. Mas sim, a proposta aqui é sim ter medo de Deus. Mas em que sentido ter medo de Deus? Eu quero dizer para você, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, quando a gente fala da nossa relação com Deus, é o texto que você vai encontrar em Tito capítulo 2, verso 11. Em Tito capítulo 2, verso 11, não título, Tito, Tito capítulo, quase um trava-língua, língua lá. Você vai encontrar a expressão dizendo que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isso é uma verdade. E é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos. Mas um dos textos menos conhecidos da Bíblia, você vai encontrar em Tito, capítulo 2, verso 12. Que vai dizer, por favor, passa. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A mesma graça que retira de nós o peso da condenação, ela nos torna compatíveis com a santidade de Deus. A mesma graça que nos dá acesso ao céu reservado por Deus aos seus filhos, a mesma graça que tira de nós, que rasga a cédula de culpa e de dívida que era inscrita contra nós, a mesma graça que nos tira do inferno, é a graça que tira o inferno de nós. É a mesma graça que nos salva, nos transforma e nos educa. Sabendo disso, há uma verdade na Bíblia de que Deus propõe para nós, sim, uma vida santa. E aí eu volto à questão do temor a Deus. A proposta da Bíblia não é que você tenha medo da presença de Deus, que você tenha medo da pessoa de Deus, mas sim, há uma proposta muito clara de que você tenha medo de estar contra Deus, de que você tenha medo de se insurgir contra todo e qualquer conselho, toda e qualquer palavra de Deus para a sua vida. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é, sinceramente, o fato de que os filhos perderam o temor aos pais. De que os pais, hoje em dia, não semeiam isso no coração dos seus filhos. Há cada vez mais ocupações de pais e de mães, ocupações que tiram o tempo de qualidade na presença dos seus filhos, e quando esse tempo existe, não é de qualidade, é sempre um tempo de outras ocupações divididas com atenção aos filhos, e que gera em nós um sentimento de culpa extrema, e alvejados pela culpa, a gente tenta sempre facilitar a vida dos filhos, e eles são inteligentíssimos, eles sabem jogar com isso. Eles jogam com a nossa culpa, eles jogam, por mais infantes que sejam, ainda pequeno, ele sabe quando você está com culpa, e ele vai pedir o que for. Cada vez mais é comum pais que não entram em lojas de brinquedo com os filhos. Por quê? Porque sabe que vai ter que dar alguma coisa a ele. Porque seu filho joga com você. Cada vez mais é comum ver pais que não conseguem dizer não aos seus filhos. E cada vez mais eles ficam com medo de contrariar as crianças. E as crianças crescem sem temor. Crescem sem ter um mínimo de reverência e um mínimo de medo de contrariar seus pais. Sinceramente, das coisas que a paternidade tem me ensinado, é despertar o temor no meu filho. Eu vou lhe dizer, meu filho não tem medo da minha presença, mas ele tem medo da minha voz. Eu lembro eu criança, jogando videogame no meu quarto. Faltava 2 jogos para ser campeão. E minha irmã chegou e disse assim: Saulo, meu pai está te chamando. Eu disse: diga a ele que eu já vou. Na segunda vez ela disse: Saulo, meu pai mandou você ir agora. Diga a ele que eu já estou terminando. Na terceira vez não foi minha irmã, foi a voz do meu pai.
ecoando no meu ouvido. E quando a voz do meu pai ecoava, meu irmão, eu desligava o telefone puxando pela tomada. O videogame puxando pela tomada. Acabou o jogo. Porque foi o pai que falou. E quando a voz do pai ecoa, você respeita. Porque você tem medo de estar contra a voz do seu pai. Meu filho não tem medo de mim. Agora há pouco eu estava aqui, tentando ler a Bíblia para pregar, e ele querendo desenhar bandeiras de países deitado no meu colo. Querendo brincar comigo. Mas sinceramente, eu não preciso bater no meu filho. Basta dizer, Rafael, 1, 2, no 3 ele está aqui. Porque ele sabe que o bicho pega. Porque ele sabe que a voz do pai está contra ele e ele não quer estar contra a voz do pai. Crianças criadas sem temor, sem essa reverência, sem esse medo do que pode vir de consequência quando o pai dá uma ordem e ele contraria. Isso é toda a fórmula do fracasso para gerarmos uma sociedade doente. Jovens sem limites, jovens sem princípios. E Deus não quer gerar filhos sem limites e sem princípios. Temor ao Senhor é você saber que a palavra do Senhor é impositiva. E que se Deus falou, tenha medo de estar contra ela. Tenha medo de contrariar aquilo que Deus preparou para você. Porque quando a gente contraria a voz dele, a gente pode estar debaixo do juízo dele. Eu não sei quantos aqui tiveram a experiência, por exemplo, de ser pego pela mãe num fliperama, quando era jovem. Pegar o troco do pão, ou até o dinheiro inteiro do pão, e gastar no videogame, e ser pego no flagra. Esse flagra normalmente vinha junto com um objeto que existia muito na minha época, que era a Raider voadora. Ela vinha em formato quase de um bumerangue, e ela normalmente atingia a nuca das crianças. Eu não estou recomendando isso, mas era um objeto que era bastante pedagógico na minha época. Aquilo despertava o temor na gente. Quem já encontrou uma Raider voadora sabe o que é o peso dela. E sabe que não pode voltar naquele fliperama na hora indevida. A gente tinha medo. Medo de estar contra a palavra. Não quer dizer que eu tinha medo da minha mãe. Não, eu abraçava, eu amava minha mãe, amava meu pai. Sempre amei meus pais. Mas a gente tinha medo de estar contra a palavra do meu pai. De estar contra a palavra da minha mãe. A gente sabia quais eram as consequências de não obedecer. E eu quero dizer para você que não obedecer à voz de Deus tem consequências. Se você reparar em Apocalipse capítulo 3, se não me engano, verso 16 ou 17, ele vai dizer expressamente: eu castigo, eu repreendo a todos os que eu amo. E sinceramente, é muito melhor receber o castigo de Deus do que ser deixado para lá por Ele. Quem aqui já tomou uma repreensão, um castigo, porque não queria ir para a escola, porque faltou à escola indevidamente? Eu já tomei vários. O que seria melhor? Hoje, com a cabeça de hoje, você pensando, o que seria melhor? Tomar aquela surra que você tomou, aquele castigo que você tomou, ou simplesmente sua mãe não ligasse e deixasse você eternamente sem ir para a escola, que era a sua vontade na época. Acho que hoje você percebe que aquele castigo foi necessário, foi efetivo. E muitos aqui agradecem aos pais pelos castigos que levaram. De pedagogia a gente pode discutir. Se o cinto ainda é válido ou não. A gente pode discutir isso. Mas que a repreensão foi válida. Que foi necessário um pai atuante, uma mãe atuante. E foi necessário que despertasse em você o medo e a sensação de que, eu não posso contrariar meu pai. Eu não posso contrariar minha mãe. E todo mundo tinha um amigo que não se importava com isso.
todo mundo tinha um amigo que não estava nem aí, que batia na cara da mãe, que xingava a mãe, que eu vou mesmo, oxe, eu quero ver. Pensa onde é que está esse amigo hoje. Eu também não tenho notícia. Deve estar perdido por aí. Deus não cria filhos assim. A gente percebe que o temor a Deus é como se fosse assim uma linha que ele risca. Ele diz assim, não passe daqui. E a gente percebe quando uma pessoa perdeu o temor a Deus, ela ultrapassa a linha e não está nem aí. Ela passa daqui, passa dali, vai e volta, não está nem aí. O temor a Deus é aquilo que faz com que você, ao passar dessa linha, e se passar dessa linha, imediatamente tenha o seu coração gelado. Eita, passei, tenho que voltar. De vez em quando a gente passa, mas imediatamente a sua paz vai embora. O temor a Deus é isso. É aquilo que não te deixa nunca mais pecar em paz. É aquilo que gela o seu coração todas as vezes que você ultrapassa o limite da vontade do seu pai. Todas as vezes que você ultrapassa o risco que seu pai fez em volta de você para a sua própria proteção. O temor a Deus é isso. E é essa a intenção do escritor quando ele fala sobre o princípio da sabedoria. Você quer ser inteligente? Você quer ser sábio? Você quer ser um adulto saudável? Meu amigo, tema o seu pai. Tema a voz dele. Saiba que quando seu pai diz 1, 2, no 3 você tem que estar fazendo o que ele mandou. Não queira estar contra o seu pai. Não queira estar contra Deus. E eu repito o que eu disse no início da pregação. A gente parou de pregar sobre isso. A gente meio que está largando a porta do evangelho, a porta que deveria ser estreita e que é estreita. E às vezes a gente engana as ovelhas, criando nelas, o sentimento e a ilusão de que podem viver de qualquer jeito e de que não há consequência para isso. E eu vou te dizer, existem muitas consequências para isso. E a pior sensação que pode existir é quando você está ultrapassando essa linha e nada acontece com você. Porque o pior castigo que pode haver é o castigo que ele dá aos seus não filhos. Em Romanos capítulo 1, por exemplo, a Bíblia fala que Deus estava irado com a geração, irado a tal ponto de que não castigou. Ele apenas entregou eles às suas próprias paixões. Não queira ser deixado para lá por Deus. Porque quando Ele deixa para lá, é sinal de que já não há filiação, ou nunca houve. Quando Ele deixa você para lá, quando a sua vida está ultrapassando limites o tempo todo, quando você está rompendo barreiras, cruzando linhas, e nada acontece, e o seu coração não desperta nem o mínimo desejo de se arrepender, é sinal de que isso pode indicar que você não é filho de Deus. Ele não é seu pai. Porque se ele fosse seu pai, o mínimo que você ouviria é um sonoro grito no teu ouvido. 1, 2. E no 3, meu amigo, você tem que estar de joelho no altar dele, dizendo: eu me arrependo. Me perdoa, pai. A voz do Senhor é assim. Não se engane. Não se brinca com Deus. Não se brinca com a paciência de Deus. E eu quero dizer principalmente é que Ele faz isso por amor, porque Ele te ama. E isso é o princípio de uma vida sábia, mas é só o princípio. É assim que a gente faz com a criança. A criança tem que ser educada assim. Ela tem que ouvir um grito de vez em quando, uma fala impositiva, e tem que saber, se me contrariar, tem consequências. Era assim que eu ouvia de meu pai e minha mãe: vai para a escola sim. Se não for, não sai do seu quarto uma semana. Você vai para a escola sim. Eu digo: olha aí, eu vou gritar 1, 2. A gente ouvia isso: vai para a escola sim. Mas isso é porque você estava no princípio da sabedoria. Espera-se que quando você seja adulto, você alcance a sabedoria. Hoje,
eu não preciso mais de meu pai nem de minha mãe gritando no meu ouvido para ir para a escola. Aliás, hoje, adulto, eu pago para ir para a escola. A gente paga para fazer graduação, pós-graduação. Aliás, a gente pega financiamento. A gente paga o que não tem. A gente sai encontrando um fiador para ver se consegue estudar. O que antes era castigo, hoje é algo que você persegue. Porque hoje você alcançou sabedoria. Aquilo que antes você tinha que fazer forçado, para que despertasse em você o princípio de sabedoria, hoje você faz de livre e espontânea vontade, de bom grado, amando aquilo que um dia o seu pai fez por você. Gente, eu fui criado num bairro de subúrbio, uma periferia, e a gente teve a graça lá em casa de estudar em escola particular. Meu pai era professor, a gente tinha bolsa de estudos. Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu era muito adiantado, então com 9 anos eu era quinta série. E a gente morava em Vista Alegre, no subúrbio, e estudava no Canela. Obviamente não tinha nenhum transporte escolar que fazia esse trajeto. Ninguém mais fazia esse trajeto. Só a gente pegava o ônibus de 5h30 da manhã, e eu fazia isso com 9 anos de idade. Meu pai não tinha como me levar na escola. Trabalhava. Era rota completamente diferente e tal. Eu tinha que ir de ônibus. Na primeira semana, eu com 9 anos de idade, indo para a escola sozinho, eu fui assaltado. Inclusive, o ladrão me bateu. E eu cheguei em casa chorando. Meu pai, meu filho. Tristeza, hein? A cidade está tão violenta. Meu Deus, não sei o que a gente vai fazer. E aí, quando eu acabei de chorar, ele sentou do meu lado e falou assim: só tem uma coisa. Amanhã você vai de novo. Eu, o quê? Você vai. Eu não posso trocar você de escola. Eu não vou encontrar uma escola melhor que essa. Você só tem bolsa lá. É lá que você vai estudar. Você não vai fazer isso. Eu vou. No mesmo ônibus. No mesmo ponto. Se você encontrar aquele maluco, você foge. Volta para a escola. Que bom. Que bom. Não é toda a casa lá onde a gente morava que acabou formando 2 advogados e uma médica. Não era em todo lugar que a gente via isso. Foi porque um dia meu pai me disse, em tom impositivo: você vai sim. E você que não vá. Você que não. E a gente sabia qual era a consequência de desobedecer. E hoje, aquilo que era castigo é uma coisa que a gente ama fazer. E aí você entende que depois de grande, depois de alcançar sabedoria, esse temor, ele é substituído por amor. E aí você vai entender por que no amor perfeito, uma criança não tem um amor perfeito ainda. É um amor egoísta, é um amor que não entende as coisas. Mas quando você cresce, alcança sabedoria, aí você entende. E aí esse amor perfeito lança fora o medo. E aí você para de obedecer pelo medo. Você obedece agora pela consciência, pela sabedoria. É nesse estágio que Deus quer que você chegue. Porque santidade ao Senhor é prova de amor a Ele. E saber que Ele sabe o que você não sabe. Que Ele pode o que você não pode. E se Ele está falando algo para a sua vida, meu amigo, meu irmão, tenha medo de contrariar. Tenha medo de bater de frente com Ele. Pode ser que você ouça um grito. Pode ser que Ele, de fato, traga um castigo sobre sua vida. E agradeça se Ele fizer isso. Porque se Ele não fizer nada, é sinal de que Ele te entregou as suas paixões. Aí, meu amigo, aí é sinal de que Ele não é seu pai. Que Ele é, no máximo, seu juiz. E você não vai querer estar desse jeito. O meu desejo, a minha oração, o meu pedido aos céus é que nessa noite a gente seja batizado com um novo temor. É que 2024 seja pautado por esse sentimento de não contrariar o nosso Pai, de temer a Ele, de reverenciar a Ele, de não estar contra a palavra dEle. A gente prega um Deus muito bonzinho, e Ele é bonzinho sim, Ele é amoroso, e por Ele ser bom,
é que Ele castiga. Por Ele ser bom é que Ele repreende. Deus é bom, mas Ele não é permissivo. Deus é bom, mas Ele não é bobo. Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele não vai te deixar perder a sua própria vida, simplesmente porque você acha que sabe o que é melhor. Se você é filho dEle, se você recebeu esse espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, meu conselho é: tema ao Senhor, querido. Tenha medo de contrariar a voz dEle, porque quando Ele grita no nosso ouvido, vem bomba por aí, vem castigo por aí. É hora de voltar. Eu posso estar falando a alguém aqui que cruzou a linha. E sim, às vezes os filhos cruzam a linha. A grande diferença do salvo para o não salvo não é que o salvo deixa de pecar, mas o salvo deixa de gostar do pecado. O pecado já é uma condição incompatível com você. O frio na barriga vem. Opa, meu pai vai ver. Se meu pai viu um negócio desse, ele está vendo. E aquele frio na barriga, aquele gelo vem. É hora de voltar. Eu desejo muito. Eu oro pela sua vida e pela minha vida, para que a gente nunca perca esse gelo que vem na medula aqui. Lá vem a sandália voadora. Porque no dia que você perder, é porque você perdeu o temor. E é sinal de que talvez Ele não seja seu pai. É hora de voltar, temor. E se alguém aqui cruzou a linha, ou está cruzando a linha, o convite do Senhor, a voz do seu pai bradando, gritando no seu ouvido, dizendo: 1, 2, 3, arrepende-te. Arrepende-te. Hoje, aquilo que Ele faz, gritando, ordenando, despertando em você medo, amanhã, na sua evolução espiritual, na sua evolução de estágio, na sua evolução de sabedoria, de consciência, quando você se torna sábio, você vai dizer: não precisa mais mandar, pai. Agora eu amo essa orientação. Agora eu até pago para fazer. Não precisa mais me mandar ir para a escola. Eu estou me inscrevendo num curso de pós, pagando uma fortuna. Pagando uma fortuna no mestrado, pagando uma fortuna na faculdade. Vendendo meu carro, vendendo apartamento para pagar a faculdade de medicina. Porque hoje eu amo fazer isso. Você não precisa mais me mandar. Você não precisa mais me obrigar. Não precisa mais ser castigo. Agora eu amo ser santo. Agora eu amo perdoar. Agora eu amo pedir perdão. Agora eu amo estar na tua presença. Agora eu amo orar. Agora eu amo estar na tua casa. Agora eu amo não defraudar mais ninguém. Agora eu amo advogar sem pagar propina. Agora eu amo ser honesto. Agora eu amo cuidar bem da minha esposa. Agora eu amo tratar bem meu marido. Agora eu amo ser diligente com meu filho, gastar tempo com ele. Agora eu amo isso. Não tenho mais medo. Se você ainda não chegou nesse estágio, a minha oração é essa. Curve sua cabeça. Vamos orar. E suplicar ao Senhor que Ele nos devolva o temor. Que Ele nos batize novamente com o espírito de temor, de respeito, de reverência. Se o Senhor falou, cale-se toda a terra. Chega de argumento. Chega de procrastinação. Chega de desculpinha. Chega. É Deus que está falando. É o seu pai. E aí, na boa, não adianta seu irmão falar com você. Porque às vezes o pastor fala e você diz: tá bom, eu já estou indo. Já estou terminando. Aí vem uma irmã e fala com você e você diz: já estou indo. Mas sinceramente, o que eu quero hoje é que a voz do pai brade no seu ouvido: ei, você cruzou a linha. Volta. Volta. Ele está dizendo: 1, 2, 3. Eu quero você aqui. Você não precisa ter medo do seu pai. Você não precisa ter medo da presença de Deus. Você não precisa ter medo da pessoa de Deus. Mas você precisa ter medo de estar contra Ele. Você precisa ter medo, sim, de contrariar a voz dEle. Eu não sei o que Ele pode fazer com você.
Eu não sei que tipo de castigo Ele pode estar reservando para você, mas se Ele te castigar, agradeça, é porque Ele te ama. E se Ele não te castigar, se Ele está vendo você cruzar a linha e nada está acontecendo, e sua barriga não dói, e não dá um medinho, e o seu coração não se inquieta, aí é muito pior. Aí talvez Ele tenha te entregado as suas próprias paixões. Aí, meu amigo, só um milagre. O milagre do novo nascimento. Mas esse milagre ainda está disponível também. Mas você precisa mais do que se arrepender. Você precisa se converter de todo o seu coração. Não queira, definitivamente não queira ser entregue aos seus próprios propósitos. Ser entregue às suas fugas, ser entregue à sua desobediência. Não queira isso. Agradeça a Deus pela voz dele, pela sandália voadora, pelo castigo, pela repreensão. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Operem a vossa salvação com temor e com tremor. Assim diz o Espírito Santo para nós. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Fique de pé. É isso que Deus tem para você. O que um pai amoroso tem para o seu filho. Isso não anula os momentos de celebração, de alegria. Não anula a possibilidade de você se lançar ao pescoço do seu pai, de ter intimidade, de dar pulo de alegria quando a presença dele é sentida. Não anula. Não é falta de reverência sentar no colo do seu pai, beijar o pescoço dele. Não é falta de reverência. Não estamos pregando pela chatice do evangelho, muito pelo contrário. Estamos pregando de um evangelho que nos preserva de nós mesmos. Estamos pregando sobre filhos educados pelo pai, filhos que respeitam a voz do seu pai. E sem isso, não tem como alcançar a sabedoria. Isso é o princípio. Sem isso, você não chega lá. Sem reconhecer que a voz do seu pai deve ser soberana e suprema, sem reconhecer os limites que são dados só pelo olhar dele, as coisas não se anulam. Ele continua sendo bom, ele continua sendo alegre, ele continua sendo amoroso,
mas Ele também é zeloso, Ele também é cuidadoso, e Ele não vai negligenciar a educação dos seus filhos. Vamos orar. Pai, nos batiza com teu temor. Traz-nos de volta o espírito de reverência, de respeito à tua voz. Ah, Deus, que o Evangelho não seja só algo que nos salva, mas também que nos educa, que nos transforma em filhos obedientes, que nos amadurece, até o nível em que já não precisamos te obedecer pelo medo, até o nível em que já não precisamos ouvir gritos toda hora, até o nível que amemos a sua lei, amemos a sua orientação, amemos os seus mandamentos, amemos as suas ordenanças, porque sabemos que tudo que vem de ti é para o nosso bem. O Senhor sabe o que a gente não sabe, e se o Senhor falou, nós confiamos na tua palavra, porque o Senhor é Pai provedor, porque o Senhor é Pai abençoador, o Senhor é Pai que sabe o melhor para os seus filhos. Nos educa, Pai. E se há alguém aqui que está cruzando a linha nessa noite, se há alguém que cruzou a linha, se há alguém que foi longe demais, que o seu grito ecoe nos corações, e que haja arrependimento em nome do Senhor Jesus, que haja conversão na tua casa, que haja, Senhor, corações voltando novamente ao primeiro amor, voltando ao círculo que o Senhor traçou para nós. Ah, Deus, nos batiza, nos devolve o temor. Parece que o mundo corrido de hoje, o mundo onde a secularização da tua palavra é tão latente, o mundo onde todo mundo é crente, o mundo onde há uma banalização do Evangelho, parece que isso está nos roubando o temor. Mas em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos devolva, para que a gente nunca mais tenha a liberdade de pecar em paz. Se há alguém aqui desejoso pelo pecado, que o Senhor traga incômodo profundo ao coração. Se alguém inadvertidamente está em adultério, que o Senhor traga profundo incômodo ao coração. Que o Senhor traga incômodo profundo ao coração daqueles que insistem em ser maledicentes. Que nunca mais falem mal de alguém pelas costas e fiquem em paz. Que o Senhor possa estar trazendo de volta os empresários ao caminho da honestidade, os empregadores ao caminho da não exploração, os empregados ao caminho da não lesão aos seus patrões, do respeito aos seus patrões, os filhos ao caminho do respeito aos pais, da obediência, os pais ao caminho da educação aos seus filhos, da não negligência aos limites. Meu Deus, tira a nossa conformidade e a nossa paz com o pecado. Senhor, que a pornografia possa causar nojo aos corações, que o Senhor possa estar nos deixando enojados com aquilo que fere a nossa alma e a nossa santidade, com aquilo que machuca o nosso próximo, com aquilo que vai de encontro, que vai contra a sua santidade, a sua natureza, a sua identidade, Pai. Nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para cruzar a linha a todo momento. Nós não nascemos para sermos pessoas defraudadoras dos sentimentos alheios. Nós não nascemos para isso. Se há alguém que pecou, que o Senhor ofereça perdão, mas ofereça também educação. Traz de volta e mostra o caminho do arrependimento, Pai. Nem que tenhamos que ouvir o teu grito no nosso ouvido, porque quando a voz do Pai fala, é hora de voltar, é hora de obedecer. Assim nós oramos, e no teu nome nós dizemos que o amor e que também o temor de Deus o Pai, que a graça salvadora e transformadora, pedagógica e educativa do Filho, e que a comunhão, a ministração, o incômodo do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e até o céu. Amém.
Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que o temor ao Senhor inunde os nossos corações.